Mas Paulo diz, não quero que sejais ignorantes, e por isso vos faço compreender. O simples fato de experimentarem não dava a eles a compreensão. Vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. E ele diz, então, os versículos que nós vimos no começo, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E ele fala, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. É o Espírito quem concede a manifestação do Espírito, os dons do Espírito. É muito importante que nós usemos as expressões bíblicas, a terminologia bíblica, para que a gente não confunda as pessoas, a gente não acabe criando termos que não condizem com os que a palavra usa e a gente acabe caindo, né, em erros doutrinários e se perca na interpretação das Escrituras. Agora, veja que no restante da leitura nós encontramos o seguinte, no versículo 8 ele diz, porque a um é dada. Você observa que é uma coisa que depende do Espírito Santo. No versículo 7 ele disse, a manifestação do Espírito é concedida. E depois, seguindo a mesma linha de raciocínio, a mesma consistência ideológica, ele diz, porque a um é dada. Eu não posso e não devo querer fabricar um dom do Espírito. Eu não posso, para querer ter um dom de revelação sobre a vida de alguém, me esforçar para ler a mente de Deus. Se não há uma manifestação do Espírito Santo, eu não devo inventar, por mais que as pessoas esperem que aquele dom flua através do meu ministério. É por isso que muitas pessoas caem em erro, porque elas sabem que, por exemplo, um profeta é aquele que não somente tem algo para dizer, quer pregando, quer ensinando, mas que também tem na sua vida uma manifestação consistente de 2 dos 3 dons de revelação, além da profecia, línguas e interpretação. Então a pessoa, como sabe que é profeta, ou todo mundo a considera como tal, ele sabe que tem que ter manifestações consistentes de revelação na sua vida. Então quando as manifestações não vêm, ele procura produzir. Meu irmão, não se sinta pressionado, forçado a fazer isso. Se você é chamado para o ministério de profeta, ensine, pregue. Se vier revelação, amém. Se não vier revelação, amém também. Né? É assim que a palavra de Deus ensina. Se vier revelação a outro, cale-se o primeiro, se levante aquele e os outros julguem aquilo que ele vai dizer. Se vier revelação, a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Eu quero explicar que quando ele fala aqui sobre palavra da sabedoria, palavra de sabedoria, ou a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, ele não está falando sobre sabedoria humana natural ou conhecimento humano natural. Essa expressão palavra da sabedoria, ela nos faz entender sobre o que Paulo está falando. Em primeiro lugar, ele disse que é um dom espiritual. Foi a primeira coisa que ele mencionou no versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então é um dom espiritual, é um dom do Espírito. E no versículo 7 ele diz a manifestação do Espírito. Então o dom é uma manifestação do Espírito Santo. E aí ele fala, palavra da sabedoria. A um é dada, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria. Então a palavra da sabedoria é um dom espiritual que se manifesta visando um fim proveitoso ocasionalmente. Não é a sabedoria que se adquire e se desenvolve na vida do homem à medida que ele vai vivendo. Né? É uma palavra de sabedoria. O termo palavra não é a palavra da nossa comunicação comum. A palavra não é a menor unidade da fala, mas é um fragmento de uma mensagem. O que significa que a palavra da sabedoria é um fragmento da sabedoria. Ele está falando sobre a sabedoria divina. E a palavra do conhecimento é um fragmento do conhecimento divino. Você sabe que conhecimento, humanamente falando, é a informação que se tem, né, guardada no coração da pessoa que o possui. Ao passo que a sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Na maioria das vezes, quando falamos sobre conhecimento, nós estamos falando sobre fatos que sabemos do presente ou do passado, sobre alguém ou um grupo de pessoas. Quando falamos sobre sabedoria, estamos falando sobre o que vamos fazer com o conhecimento que temos
no nosso futuro. Então, quando falamos sobre palavra de conhecimento, nós estamos falando sobre uma manifestação momentânea que traz uma revelação de algo do presente ou do passado. Palavra de sabedoria é uma revelação momentânea que fala sobre alguma coisa do futuro da vida de alguém ou de um grupo de pessoas. E depois ele fala... há outro, no versículo 9, no mesmo espírito, a fé, e há outro, no mesmo espírito, dons de curas, há outro, operações de milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de espíritos, há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Depois ele diz, mas um só, e o mesmo espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz ou como ele quer, conforme dizem outras versões, a cada um individualmente. Então, são 9 os dons do Espírito Santo. 3 dons de poder, né, que fazem alguma coisa, os dons de curas, operação de milagres e o dom da fé que ele menciona aqui. Essa fé que ele cita não é a mesma fé que se desenvolve e cresce no coração do homem. Quando a Bíblia diz é com o coração que se crê, que diz que Deus repartiu uma medida de fé a cada um, que pode ser aumentada e crescer na fé, porque você sabe que a fé pode aumentar e diminuir. Não é essa fé que ele está mencionando aqui. Há pelo menos, irmãos, 3 tipos de fé que o Novo Testamento fala. Existe essa fé geral de todo crente que cresce. Existe a fé que lá em Gálatas 5 ele diz que é um fruto do espírito humano, que também às vezes é traduzido por fidelidade. E existe a fé que é uma manifestação momentânea, que é um dom do Espírito Santo que visa um fim proveitoso. Então esta é a fé especial ou o dom da fé. Né? Estes são os dons de poder. O dom da fé, operação de milagres e os dons de curas. Existem os dons de revelação, que revelam alguma coisa, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o dom de discernir os espíritos, ou ver na dimensão espiritual. E temos os dons de expressão vocal que falam, dizem alguma coisa, que são as línguas, a interpretação das línguas e a profecia. Eu espero que esta breve palavra possa servir de base, e peço já aqui desculpa a vocês se não dá para a gente falar sobre tudo que estes versículos nos mostram, mas o nosso tempo é curto e eu preciso me adiantar, porque logo em seguida vem o meu próximo colega de trabalho que vai ministrar a palavra de Deus. Seja abençoado, foi um prazer estar aqui. Já deu para você sentir um pouco como vai ser essa nossa série sobre os dons do Espírito Santo, não é verdade? Bom, falando sobre os dons do Espírito Santo, 2 livros que são leituras quase que obrigatórias, são esses 2 que eu vou mostrar para vocês. O Espírito Santo e os seus dons, e a respeito dos dons espirituais. Os 2 livros do irmão Reagan que tratam sobre esse assunto, e eles você pode adquirir no Verbo Shop, a nossa loja pronta do Ministério Verbo da Vida. Acesse www.verbodavida.com e clique lá no link Verbo Shop e adquira esses 2 livros que certamente vão abençoar a sua vida. O nosso programa fica por aqui, mas esse foi apenas o primeiro dessa série que certamente vai abençoar a sua vida. Tchau!